tá entrando aqui. Tô entrando para começar uma live com vocês hoje. Tô super animada. Convidei uma amiga pra gente conversar um pouco sobre o assunto de adoração. Então vamos ver quem vai entrando aí. Chama os amigos. Tudo bem, Vini? Bom te ver aqui. Convida aí o pessoal, me ajuda a chamar. Pessoal, a gente vai estar conversando hoje com a Zoe Lilly, minha amiga do Dunamis. E a gente vai estar falando sobre o ministério de adoração, sobre chamado de adoração, sobre o pastoreio de músicos e adoradores, o processo de... às vezes a gente está inseguro, comparação, insegurança, intimidade, autoridade. Então entra aí que a gente vai estar fazendo uma live super legal hoje e ajuda a gente a compartilhar, tá bom? Tá esperando a Zoe entrar aí pra gente poder começar com a nossa conversa. Mas se você tem alguma pergunta que você gostaria de colocar na caixinha de perguntas, pode colocar. Imagino que muitos de vocês fazem parte do Ministério de Adoração, de Louvor, a música, né? A música na igreja, a música que nos conduz à presença de Deus. É com certeza o meu chamado, uma grande paixão na minha vida. E então é isso, vamos começar a nossa comunicação, nossa conversa vai ser super legal. Vai chamando o pessoal, ajuda a gente a espalhar essa live, vai apertando os coraçõezinhos, que eu acho que vai espalhando também pela internet, ajuda o pessoal a saber que a gente está fazendo essa live. Parece que sim, a Chá também está fazendo uma live agora, não sei se ela está terminando, eu acho que ela fez a hora anterior. Mas agora para nós na Flórida são 2 horas da tarde e eu anunciei no Brasil 3 horas da tarde, né, para São Paulo. Então, me ajuda a espalhar a notícia. A gente vai fazer uma live super interessante hoje. Vamos estar falando sobre o assunto de adoração. Se vocês têm alguma pergunta que vocês querem colocar na caixinha de perguntas, algo que, né, você gostaria que a gente respondesse ou conversasse a respeito, pode colocar aí. Oi, mãe! A mãe acabou de entrar, Sandra quer. Imagino que meu pai deve estar ali do ladinho dela também. É tão importante a gente ter apoio da nossa família. Meu marido que me ajudou a montar aqui essa live nesse momento. Os meus meninos estão em casa quietinhos para a mamãe conseguir fazer a live. Para quem é mãe, sabe exatamente o que eu tô falando. Mas é sempre importante a gente ter o apoio da nossa família para a gente poder perseguir os nossos sonhos, viver o nosso chamado, como nós precisamos uns dos outros. Aí a Zoe chegou. Oi, Zoe, já tava falando do tempo que a gente vai ter juntas aqui, tô super feliz. Agora como é que faz? Nunca fiz, gente, não sei como convidar ela, mas meu marido tá me ajudando aqui. Não, você mandou. Sent a request to be... Yes. So, view... Ok, great, go live. Esperando aí pra Zoe entrar. Deixa eu ver. Hey! Ei, tudo bom? Tudo bem, Raquel? Eu quero Oi, falar oi pra Zoe também. Marcelo! Você tá Beijinho. bem? Ele me ajudou Bom ver aqui a fazer esse vocês. setupzinho. Bom te ver também, Zoe. Prazer. Que gostoso. Eu tô super animada. Tava compartilhando aqui com o pessoal que tava convidando você pra gente fazer essa live. Quero contar um pouquinho da nossa história, pode ser? Claro, claro, muito bom. Né? Porque imagino que a maioria das pessoas não sabem que nós nos conhecemos há muitos anos. É verdade. Né? E os nossos pais se conheciam. Sua mãe frequentava a igreja onde meu pai pastoreava, né? Igreja Batista do Morumbi, com outros pastores também, pastor Ari Veloso, uma igreja que cresceu muito no bairro do Morumbi. E foi uma bênção, tem sido uma bênção, alcançado muitas vidas. E daí a gente estudou na mesma escola, né? Para quem conhece a PACA, uma escola americana em São Paulo, para filhos. Olha sua mãe aí. Oi, ela tá aí, ó. Uma fofa, ela comenta nas minhas fotos. Ela é Ela muito querida. ama você, Zoe. Eu amo ela, ainda preciso vê-la ao vivo. Ela tá sempre falando das suas artes. Minha mãe também é artista, né, Zoe?
Sim, eu sei. E faz É, bolos maravilhosos. maravilhosos. Ela é pianista e ela também pinta. Então eu acho que as suas pinturas também inspiram bastante esse Que lado artístico legal, dela. que É. legal, não sabia. Mas então é isso. Daí a gente foi para a mesma escola, estudamos lá no começo. Eu no comecinho, primeira série, kindergarten com o Teófilo, né? Acho que a Zoe ainda era menor. É, eu sou 3 anos a menos que meu irmão. É, É. e depois a gente retornou para o high school, para os anos do colegial, e nos reconectamos e passamos muitos anos desconectados, né? Nós Hum. mudamos aqui para a Flórida, moramos aqui já há mais de 20 anos e sabíamos muito pouco do que estava acontecendo no Brasil. Eu mesma estava no Ministério Americano por mais de 13 anos, não falava quase português, eu cantava em português. E daí Deus reconectou a gente, né? Dessas maneiras que só Jesus faz. E foi muito legal. A gente fez o Fornalha Tour em Pois é, 2017, né? Foi foi, quando nós nos 2017. reconectamos. Foi muito legal a participação. Foi a nossa segunda vez fazendo a turnê do Fornalha. E Sim. a Raquel, você teve a, a participação com a gente. Então foi muito legal. E aí você Foi também muito viajou especial. por muitos lugares no Brasil também, né? E o Marcelo sempre fazendo todo mundo dar risada. Foi muito bom. Foi delicioso, foi muito especial, foi uma imensa oportunidade. Sou muito grata a vocês, o Theo, o Dunami, sua mãe, por, né, me dar essa oportunidade, né, de ter essa reconexão com o Brasil, que é tão especial para mim. Mas você é muito especial pra gente também. Então, pra gente também foi um prazer. Zoe, nós já conversamos tantas vezes, né? Quer dizer, não muitas, mas tivemos uma longa conversa uma vez que foi tão especial, super importante para mim, porque Marcela e eu temos um ministério hoje aqui nos Estados Unidos que se chama Soundwave. A gente tem ministrado para muitos artistas e músicos. E eu sei que há muitos anos você já pastoreia, né? O Ministério de Adoração e músicos, e tem ministrado pelo Brasil. Você tem tanto esse lado itinerante ministerial, né, de viajar pelo Brasil, quanto também local, da igreja local, né? Que são duas coisas um pouco diferentes, né? Sim. Mas antes da gente entrar nesse lado mais do pastoreio, eu queria perguntar um pouco para você compartilhar um pouco sobre a sua jornada pessoal de descobrir o seu chamado na adoração. Ok, nossa. Tá. É a grande pergunta que todo mundo faz que eu nunca tenho a resposta. Mas vamos lá. Eu acho que muitas pessoas sentem que a palavra chamado tem um peso que às vezes até causa ansiedade, que você precisa saber o seu chamado e tudo mais. Com certeza. E eu acho que eu queria desmistificar isso, que o chamado faz muito parte da nossa obediência a Deus. Aquilo que o Uhum. Senhor coloca em nossas mãos e a gente é fiel em obedecer e fazer o melhor, né? Eu diria, com aquela missão que Ele colocou naquele momento específico da nossa vida. Então, Sim. assim, eu fugi muito de Deus e de um monte de coisa que Ele queria na minha vida. Eu fugi por 7 anos, Uhum. porque para mim estar dentro de uma igreja local era como se fosse uma prisão, pessoalmente, que me Uhum. privaria de muitas coisas. Não que eu queria, não que eu teria nunca me afastei de Deus, Sim. nunca, eu não falo uma prisão daquilo que para eu fazer coisas erradas, mas era uma prisão da minha autenticidade, da minha criatividade, pois Ok. eu tinha muita dificuldade de me ver num lugar como a igreja. Ok. Quando eu digo igreja, não digo a Zion Church, eu digo igreja mundo geral, né? Sim. Então, e por eu ser extremamente introvertida e não querer estar em público, eu também fazia de tudo para não estar ali cantando ou tocando, seja lá o que for. Uhum. Só que chegou uma hora que eu tive que ceder, porque não tinha quem fizesse o louvor na igreja. As pessoas estavam precisando de alguém e eu tive que tomar, foi com cara e coragem, né? E Aham. comecei a servir. Mas eu nunca vi isso como um chamado da minha vida. Uhum. Até que mais ou menos, eu faço isso há 19 anos, para quem não sabe, né? Então é muita coisa, Sim. assim, que já aconteceu, só para a pessoa entender. Que depois de muitos anos, mais ou menos uns 8 anos atrás, foi quando eu decidi abraçar
eu diria, essa parte do meu chamado, que eu não acho que é todo o meu chamado, Sim. e falar que tudo bem, que eu posso fazer o que eu faço como artista, mas eu também posso ministrar na igreja. Porque eu achava que Uhum. era um ou outro. Eu achava que eu teria Uhum. que abrir mão de muita coisa para eu poder estar no ministério. Então hoje eu vejo que não existe um chamado padrão para ninguém, né? Que nosso Sim. chamado é único e ele vem de Deus e a gente obedece a ele. E foi interessante, porque tive muitos desafios, né? E tô Uhum. ainda aí, às vezes eu falo, eu brinco, falo, acho que ano que vem eu vou parar de cantar. Todo ano eu Não! falo assim, vou parar esse ano. Porque é uma coisa assim que vem de um lugar assim de muita dependência em Deus. Não é um lugar onde eu sinto que I have what it takes, sabe? Tipo, às vezes Uhum. eu penso assim, cara, eu não sou uma musicista natural, sabe? Uhum. Não nasci com essas habilidades, então eu preciso me esforçar muito, né, para Uhum. conseguir. Só que por outro lado eu vejo uma graça de Deus. Com Então eu preciso certeza. estar onde a graça de Deus está se movendo. Então Uhum. hoje eu faço com maior prazer, com maior alegria. Antes eu Uhum. fazia com maior sacrifício, eu confesso. Mas Deus tratou muito meu coração. Então hoje, mas eu diria que o meu principal chamado, não chamado, minha maior paixão, não Uhum. é nem tanto liderar a adoração, é ensinar pessoas a adorar. Para mim, o ensino para mim, a minha maior alegria. Então, muitas vezes a gente pensa, por que que a Zoe, será que eu deveria fazer você deveria gravar mais, deveria cantar mais, porque esse é o seu chamado. Mas dentro do Ministério da Adoração existem tantas coisas específicas, né? E eu Sim, creio que, para mim, uma das coisas que eu mais amo é poder ajudar pessoas a encontrarem Jesus e a terem aqueles momentos na presença dele. Então, é isso. uau, que legal, que legal. Muito obrigada por compartilhar essa parte tão vulnerável, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa fluindo num determinado season, né? Num tempo já do ministério e pensa que foi tudo tranquilo. Duvido. É só perguntar para alguém aí que nunca é tranquilo, viu, gente? A galera acha Né? que, nossa, deve ser super fácil a vida da fulana, né? Gente, Uhum, todo mundo tem sua batalha, todo sim, mundo tem uma história que a gente não conhece, né? E por sim, isso que a gente precisa ser bondoso com as pessoas, né? com certeza. Porque todo lugar a gente encontra, às vezes, é tão rápido a gente ser crítico, né? Ou Uhum, idolatrar alguém, e a gente não sabe tudo que sim. ela já viveu para estar onde ela tá, né? Não que eu tenha chegado num lugar incrível na vida, mas estou falando em geral. A gente tem uma mania de se comparar e a gente precisa falar, cara, não é assim, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas explica um pouco mais para nós sobre essa questão de ensinar pessoas à adoração, né? Como que, porque às vezes a gente tem pessoas que têm uma experiência quase natural de adorar, elas vão entrando na adoração meio que tranquilamente. Tem outras que não conseguem entrar quase que nunca. Fala assim, tem uma aqui fulano do meu lado, parece que ela tá tendo uma super experiência com Jesus e eu aqui não tô sentindo nada, parece que não tá acontecendo nada comigo. Como que foi esse processo assim para você de aprender sobre adoração e adorar e de então ensinar a respeito de adoração? Eu creio que existem pessoas que são mais sensíveis, eu diria. Ou Uhum, talvez pela criação ou pela personalidade. Tem pessoas que são uhum. mais assim, parece que elas têm um sexto sentido. Com Elas certeza. sentem Deus muito mais com facilidade, elas se movem no sobrenatural com facilidade. Mas Uhum, o sobrenatural, a presença de Deus, ela é disponível para todo ser humano. Todo uhum, aquele que é filho de Deus pode sim ter um relacionamento pessoal íntimo com Deus. uhum, Então, assim, eu sempre fui mais sensitiva, sempre desde criança. uhum, Agora, eu cresci com dois, especialmente meu irmão, não é tão sensitivo assim. Ele não uhum, é tão, eu diria, emotivo, né? uhum, Mas ele não deixa também de poder sentir a presença de Deus, de adorar. Então, é muito lance do estudo da palavra de Deus. Não tem como a gente incutir uma cultura de adoração se a gente não sabe o porquê a gente adora, sim, quem a gente adora e qual a uhum, nossa função na adoração, né?
Sim. Então, às vezes as pessoas falam a palavra adoração, ela fica, tipo, daquele tamanho, sabe? Meio E místico, né? isso, e é uma coisa, às vezes... Ah, Mari Campos aí. Beijo, Mari. Ah, E, Mari! e muitas vezes, esse lugar tão grande, ele é tão simples. Ele é uma Hum, amizade com Deus. Ele é um uhum, relacionamento de amor com alguém, né? sim, Então, a gente às vezes fica tão travado com as expectativas irreais que a gente coloca do que a com gente tem que certeza. sentir. Não, porque se eu Hum, não sentir, eu não vou cantar. sim, Porque eu só vou saber que Deus está aqui se aparecer uma luz aqui, se eu começar a hum, chorar e tremer, né? E, sim, e é isso que é uma das maiores batalhas da mente das pessoas, né? Então, sim. eu falo muito sobre isso. Até hoje de manhã eu dei uma aula só disso, Que legal. sobre como a gente trazer para a praticidade, né? O que, que é uma vida de adoração, né? Hum, Então, foi muito legal e, enfim, não é, querendo fazer um merchan, tá? Vou fazer, tá bom, tá Raquel? bom, pode fazer, pode fazer. O livro A Mesa com Ele, que eu escrevi, ele é só disso. Então, se a pessoa Uhum. tem dificuldade de, de assim, sentir Deus, de ter momentos com Deus, esse livro ele ajuda pra caramba, porque ele é bem prático, assim, de como a pessoa pode receber de Deus, assim. Que legal, Zoe. Eu acho que existe uma carência tão grande desse ensino no corpo de Cristo, né? Tem Sim. algumas coisas que parece que as pessoas pensam que simplesmente vai acontecendo, em vez de não, eu vou desenvolver isso. Eu vou Sim, investir como investiria num relacionamento com uma verdadeira pessoa, né? Às vezes a com gente tem uma certeza. noção até meio religiosa da conexão com Deus, né? Que Uhum. nosso Deus, Jesus, o Espírito Santo não é uma religião, mas é um relacionamento com essas três pessoas distintas, né, da Trindade, que nos revelam tantas coisas, né? Até mesmo sobre nós, a gente vai se autoconhecendo, se autocompreendendo, né? Tão melhor à medida que a gente vai conhecendo o nosso Criador, conhecendo o nosso Deus, andando com Ele. Que lindo, Zoe. Eu fico assim, super orgulhosa. Na verdade, antes da turnê de 2017, eu visitei vocês em 2016 na igreja. Lembro, você é E a Chay. eu não sabia o que esperar, junto com a Shayla, exatamente. Eu não sabia nada sobre o ministério e a igreja de vocês. E quando eu cheguei lá, eu fiquei tão emocionada, porque vocês ficam bem no bairro do Morumbi. E, assim, o quanto que a gente já foi muito no Morumbi na época da Paca, tinha muita gente que morava ali pelo Morumbi, Sim, muita gente aham. que ia na Igreja Batista do Morumbi. E para mim, tá vendo, eu fui batizada com o Espírito Santo depois que eu saí da Paca, com 18 anos, quando eu fui para Jocum. Então tá voltando para aquele bairro em São Paulo e vendo uma igreja estabelecida e com raízes tão profundas na adoração de um povo assim elite, né? Digamos que é um bairro elitizado de São Paulo, mas adorando sem vergonha, sem assim restrição. Eu fiquei muito emocionada, Zoe. Eu olhei aquilo e falei assim: uau, olha o que Jesus está fazendo aqui, isso é um avivamento. E eu reconheço, assim, logo fui fazendo minhas perguntas para entender qual era a função de quem. E eu reconheço que muito desse mover do Senhor, de adoração na igreja, foi algo que você plantou, ensinou, investiu e está investindo, né, continuamente. E eu acho lindo. Eu queria, assim, deixar aqui minha admiração, Glória a né? Deus. E não foi só eu, né? Foi minha mãe, toda a geração antiga. A Com gente certeza. sempre existiu, né? É Sim, que parece que foi esses últimos anos tem sido um desvendar, uma sim, descoberta, né, de nós, mas nós existimos há 42 anos. sim. Então, assim, eu cresci no mover de Deus, eu cresci vendo isso. E sempre na minha sala de aula, as conversas eram muito engraçadas, porque a PACA, a nossa escola, era uma escola mais tradicional. Sim. E eu era a única aluna da A sala, louca. meio assim, mas eu nunca achei que eu era muito, como eu diria, eu meio que achava que era normal as outras igrejas não serem que nem a minha. Eu não tinha Entendi. noção, eu tinha 10 anos, assim, eu cresci lá desde os meus 5 até meus 18 anos, né? Então, Aham. assim, meus amigos próximos sabiam o que eu vivia
eu tinha umas amigas coreanas que elas tinham, sim, noção do mover profético, enfim, de oração e tal. Sim. Mas, assim, para mim era tão normal que eu achava que as outras igrejas também tinham isso, sabe? Eu era Aham. muito inocente, né, em muita Sim. coisa. Quando eu entrei no high school, que eu comecei a perceber que os retiros da minha igreja eram muito mais diferentes que os dos outros. Que, por Hum. exemplo, o retiro, o acampamento dos jovens da minha igreja tinha, tipo, 4 cultos num dia. O Aham. acampamento das outras igrejas tinha uma reunião de devocional e era só diversão. E eles falavam para mim, o que que você faz, né? 4 cultos, você não cansa? E daí eu lembrava e falava assim, meu, a gente se diverte muito, a gente ri, a gente chora, a gente canta, a gente... E eles assim, chora, canta, dança, né? E eu e pra mim era tipo, sei lá, eles que têm uma igreja diferente, enfim. Hum. Depois que eu saí da paca, que eu comecei a ver muitas pessoas como você me procurando e falando do batismo do Espírito Santo. E Uhum. ali eu comecei a ver que eles realmente tinham tido uma criação muito diferente da minha. Uhum. Então, assim, que nem eu falo, eu cresci vendo gente. Pra mim, a coisa mais normal do mundo era acordar ouvindo minha mãe cantando em línguas em casa. Era parte da minha vida diária, né? Uau. Até hoje. Então, Uhum. assim, como criança, isso se tornou parte, né? Tão rápido que às Uhum. vezes é até difícil imaginar não ter isso, né? Então, Uhum. eu fui privilegiada, hoje eu vejo isso, né? Fui Uhum. muito privilegiada, graças a Deus. E hoje, na verdade, a minoria é aquelas que não estão se movendo no sobrenatural, né? Hoje nós Sim. vemos a Igreja de Jesus Cristo tão aberta, e eu fico Sim. tão feliz de ver a Igreja de Jesus assim, aberta para promover de Deus, né? E eu me emociono muito quando eu ministro em igrejas batistas, Uhum. presbiterianas, avivadas, sabe? Pessoas abertas, e eu falo, uau, que honra, né? A gente poder ver a igreja se unindo nesse momento, né? Com certeza, com certeza. E o mover de Deus nos une, né? É uma linguagem só. De repente a gente está ouvindo no profético, em nações diferentes, uma mesma mensagem, né? De repente uma pessoa escreve uma canção numa nação, outra, em tempos diferentes e não era, tipo assim, não foi planejado, eu ouvi essa, por isso escrevi essa. Não, eu ouvi isso de Deus, eu também ouvi isso de Deus, né? Tipo, a relevância da mensagem de Deus às nações, que vai se confirmando, né, através do mover dele, do Espírito Santo, que sempre é verdadeiro, né? Que sempre Sim. revela novas verdades e coisas que a gente precisa saber para crescer, para amadurecer, né? Para se purificar, né? Para essa Uhum, igreja ser santificada para o retorno de Jesus, né, Zoe? com certeza. Mas que legal você contar da sua mãe assim. Eu lembro da minha avó, porque embora eu não convivi muito com ela, porque ela morava numa cidade, a gente morava em outra, né? Ela tinha uma reunião de avivamento na casa dela que durou mais de Aham. 50 anos. E ela Uau. também orava, cantava em línguas, tinha visões, profecias, e trazia as amigas dela, e juntava um monte de gente. E era do lado do seminário presbiteriano, né? E os Uhum. seminaristas que queriam o fogo iam para casa da Dona Célia. Que demais! A gente ouve histórias, às vezes a gente está aqui nos Estados Unidos e conhece algum brasileiro que fala: Nossa, eu tive nas reuniões de avivamento na casa da Dona Célia Kerr, da sua avó, fui tão edificado, Deus me deu meu chamado Que naquele dia, fui demais! ungido, recebi o Espírito Santo. Eu tenho uma imensa paixão, Zoe, por introduzir o Espírito Santo para quem já é cristão. Porque eu tive essa Aham. experiência pessoal, faz parte do meu testemunho. Então, Sim. eu vivi uma certa intimidade com Deus até os meus 18 anos, antes de receber, né, o batismo com o Espírito Santo. Mas eu não sabia que tinha tanto mais. E eu lembro Sim, de... além disso, aquilo é É, só a porta que eu falo, né? exato. Eu assim, eu me lembro porque ao mesmo tempo eu tinha muita paixão pela palavra, eu lia muito a Bíblia, eu estudava a Bíblia. Meu pai é pastor, ele é mestre, então a forma que ele ensina a Bíblia, que ele pregava, sempre me movia. Eu também sempre fui muito sensível, então
quando eu vi, eu tava chorando. Às vezes eu tava chorando sem conseguir parar. E eu não entendia exatamente por que que eu tava Uhum. chorando. Na verdade, a minha introdução ao batismo com o Espírito Santo foi de chorar. Muito antes de falar em línguas. Quando a presença de Deus manifestava, eu chorava. E eu não conseguia parar. Era um choro assim contínuo. Às vezes alto, às vezes agudo, né? Aquele choro agudo e alto que, tipo assim, não tem nem como esconder, né? Mas na realidade, meu primeiro, assim, intenso toque da presença do Espírito Santo foi por uma cura emocional que eu estava vivendo aos 17 anos, ainda em São Paulo, na Igreja Batista da Água Branca, que é uma igreja também um tanto ainda tradicional. Mas eles estavam hosting, né? Eles eram anfitriões de uma conferência da Vineyard. E a Viner estava visitando muito o Brasil, né? Passou aquela década de 90 visitando muito o Sim. Brasil, né? Fazendo muitas conferências sobre cura, sobre a glória, de adoração espontânea. Nossa, a Vineyard, assim, acho que por eu ser, desde criança, muito musical, o que era adoração e música já me levava, assim, muito mais rápido a uma experiência mais íntima com Deus, né? Sim. Uhum. Mas eu tive esse toque do Espírito Santo numa conferência dessas, lá na Água Branca, porque meu coração estava quebrado, eu tinha tido uma decepção num namoro, eu tinha 17 anos. E estava deprimida, não estava assim comendo, estava sem gosto pela vida, muito triste, né? E fui tendo essa experiência da presença. Eles começaram a falar, né? Se você tá sentindo, no meio do louvor, o pastor interrompeu, era uma equipe pequena assim, da Vineyard aqui da Califórnia, e ele falou: se você tá sentindo a sua orelha formigando, o seu nariz formigando. Ele ia falando, eu tava sentindo. Tudo que ele falava, eu tava sentindo, mas de repente eu comecei a sentir esse formigamento da sola dos meus pés subindo o meu corpo. Sim. Daí ele falou: então vem aqui na frente que a gente quer ministrar para você. Mas eu não conseguia levantar. Meu corpo estava totalmente formigado. E daí e o choro começou junto, meio que tipo essa sensação da glória, né, da presença de Deus no meu corpo físico, e um choro assim descontrolado fluindo de mim, e meu pai era intérprete deles durante essa conferência. Então eu vi que ele estava lá na frente me ouvindo lá de trás, que realmente era um choro alto. Que E no história final legal. foi muito especial. No final ele veio direto falar comigo: o que tá acontecendo, filha? O que foi? Então, o E seu eu pai não era batizado no Espírito Santo. Você foi a não primeira da sua família. fui. Quer Que dizer, a demais. mãe dele, que é essa minha avó que eu tô te Sim, é que falando, ele era. conhecia, então. Sim, a minha avó foi a primeira, na verdade, né? Sim. E daí alguns dos filhos da minha avó, meus tios, tias, alguns foram batizados também. Mas depois eles foram frequentando igrejas tradicionais e, tipo assim, meio que deixando isso de lado. E ao mesmo tempo, Zoe, junto com o batismo do Espírito Santo, também veio muita confusão. Aconteceram coisas que não foram positivas, falsas Sim. profecias, né? As pessoas foram ficando meio escandalizadas ou decepcionadas, como acontece em qualquer situação, seja avivado ou não, né? Onde tem ser Aham. humano, existe erro, né? Falsidade, decepção, claro que existe, né? Mas, anyway, só concluindo a história dessa experiência, né? Ele falou: não, filha, então vamos lá na frente agora. Se você teve todas essas experiências com Deus aí no seu lugar, não conseguiu E levantar, ele tá aqui falando, ele tá ele tá. online aqui. Ai, eu não tô conseguindo acompanhar, assim. Se eu vou Desculpa, olhando. eu Ah, eu tô vendo ele continua, aí, meu Raquel. pai. Ele falou: então vamos agora lá pra frente. Vou te ajudar a levantar, vou te levar lá pra frente pro pessoal poder orar por você. Que eu acho que ele estava reconhecendo que Deus estava me tocando de uma forma especial. E em tudo isso ele acreditava. Então não Uhum. tinha assim uma incredulidade ou dúvida, não era isso. Então ele falou: vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu sentei, todo o grupo lá da Vineyard veio ao meu redor, começaram a orar por mim. Ninguém falou nada, Zoe, sobre o meu coração tá quebrado. E alguns meses antes, meu pai estava orando comigo antes de dormir. Eu estava muito, muito triste. Estava passando essa depressão depois de um rompimento de um namoro, uma decepção muito, muito profunda. E daí eu lembro que depois que meu pai orou comigo, eu senti assim uma paz no meu coração e eu senti Deus me dizer: eu vou te curar. Eu senti ele dizer: Uhum. Raquel,
eu vou curar o seu coração. Eu vou restaurar você. Porque existem situações na vida que nenhum ser Com humano tem o que a certeza, gente precisa, não é, Zoe? com certeza. Por melhor que seja a sua mãe, por melhor que seja o seu pai, por Sim, melhor que seja a sua igreja, né? É aquela experiência que você tem que ter com o próprio Deus, né? aham, com E certeza. eu guardei aquilo no meu coração. Eu acreditei, eu guardei aquilo no meu coração, mas eu não imaginei que naquele momento isso estava acontecendo. Eu só sei que eles começaram a orar por mim. A primeira coisa que eles declararam foram: Raquel, Deus te deu uma voz para cantar. Deus te deu unção para cantar. Deus te deu um chamado na música. E Ele vai te usar para trazer cura para muitas pessoas através. Tem um healing anointing, né? Uma unção de cura na sua voz, Que na, demais. na Uhum, vibração da sua voz. Basta você, assim, falar, cantar, gritar. Não é nem que você tenha que estar cantando uma coisa específica. aham, É a unção de Deus. E começaram a declarar algumas outras coisas sobre a minha vida. Ninguém falou nada, ô Zoe, sobre o meu coração quebrado. Mas aquela presença que eu tinha sentido de formigamento sobre o meu corpo foi a manifestação de cura. Porque eu saí daquele culto naquele dia, naquela igreja batista, cheio de avivalistas gringos, e eu nunca mais senti aquela tristeza e angústia. que Tipo, demais. eu fui Que transformada, eu demais. saí diferente, Uau, uau, glória sabe? a Deus, que E eu demais. sei que às vezes as pessoas pensam, né? O que que é isso? O que que é quando você sente o fogo, um calor nas suas mãos? Às vezes não tem uma explicação assim muito racional no momento, mas depois você passa a viver o fruto, né? De alguma coisa que Deus fez sobrenaturalmente que Uhum. manifesta também no natural, né? Sim, sim, com certeza. E eu vi aqui um comentário, a pessoa falando assim, mas não tem quem ore por mim. Eu quero te falar que nunca ninguém orou por mim Hum, na questão das curas de coração que eu precisei, sabe? hum. Sempre foi eu e Deus no meu secreto. Então, você que está assistindo a gente aí, o Espírito Santo, ele está aí com você. Basta Amém. você abrir seu coração e deixar que ele venha falar com você. Porque muitas vezes a Amém. gente está esperando no homem algo, mas é Deus que faz através do homem. E se não Amém. tiver homem, Deus está ali. E que Amém. melhor coisa do que ser ministrada diretamente por ele, né? Com Então, certeza. tem coragem. Com certeza, amém, Zoe. Isso é tão importante. Às vezes a gente compara as nossas experiências, né, com Sim, experiências dos outros. E o propósito da gente compartilhar é o testemunho, né? É para dizer: se Deus fez comigo, se Ele fez por mim, Ele também vai fazer por você. Ele quer fazer com você, né? Mas eu sei que antes desse dia, dessa experiência tão gloriosa, foram muitas noites e dias chorando, esperando, clamando, pegando um versículo bíblico, declarando, repetindo, pedindo para Deus assim: Deus, me ajuda a viver a realidade desse aham, versículo, né? Tipo, manifesta essa verdade na minha vida. Mas que legal, Zoe. Queria contar essa história aí. E dizer que muito legal. me lembrei quando cheguei ali no Morumbi, né, em 2016, vi vocês ali trabalhando e você dizendo que já há 40 anos, né, a igreja já existe, ou seja, já haviam décadas de discipulado, né, de pastoreio, de ensino, né, de unidade, de dificuldade, né? Todo mundo que está no ministério vive dificuldades e Zoe, você poderia contar para a gente algum desafio que você viveu no ministério, que você pôde superar, onde Deus assim te deu uma oportunidade de superar? Qual As deles? perguntas da Raquel são assim, gigantes para eu falar em 5 segundos. Não, take your time. Você pode falar por uns 15 minutos, não Não, tem não. problema. Eu acho que eu vou tentar pensar aqui em uma só, né? Um desafio, porque são tantos desafios, porque a gente faz parte de uma igreja cheia de seres humanos. E seres Hum, humanos são defeituosos, como eu e você, sim, né? sim. Então, assim, todo lugar que a gente, em qualquer momento que a gente está no ministério, a gente vai ter desafios. Uhum, E eu acho que um dos maiores desafios, um dos desafios que eu vivi, eu acho, dentro da igreja, foi quando eu liderava pessoas que acabavam depois. É uma longa história, eu até contei isso
Eu fiz uma live com a pastora Zenete e ela me pediu para eu contar essa história e foi muito interessante. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nessa live não estavam naquela live, então eu vou contar novamente. Por favor, pode contar. Eu tive uma pessoa que eu liderei por mais ou menos uns 7, 8 anos. E no final ela acabou se magoando porque uma pessoa mentiu a meu respeito para ela. Então ela acreditou nessa mentira ao invés de me perguntar se eu tinha feito aquilo. Uau. Quando veio isso à tona, eu então fui procurar essa moça e eu falei para ela, olha, a fulana mentiu, eu não fiz isso. E ela falou, não, mas eu não acredito. Nisso eu liguei para essa fulana que tinha mentido, eu falei, pelo amor de Deus, você vai ligar para essa minha amiga? Liga não, para essa pessoa, essa discípula, e explicar para ela que você mentiu. Nisso, então, ela explicou, pediu perdão, eu realmente menti, a Zoe não fez isso. Mas daí que aconteceu? A moça, ela falou, não, você que manipulou tudo isso, você ainda você que está mentindo e eu nunca vou acreditar em você. E aquilo quebrou muito o meu coração e eu fiquei muito mal. Passou-se mais ou menos alguns anos e o Espírito Santo, minha mãe foi usada pelo Espírito Santo. Às vezes a gente não gosta, mas ela foi. E daí ela. Quando nossa mãe é usada pelo Espírito Santo, a gente não gosta, mas então. Ela falou assim: eu sinto hoje, ela falou assim, eu sinto hoje que você deveria chamar aquela pessoa de novo para perguntar se tá tudo resolvido, para você deixar mais claro as coisas. Porque eu acho que você não deixou muito claro. E daí eu fui, então, liguei para essa pessoa que eu não havia há muito tempo. E eu falei, eu vou, então, vamos reunir e conversar. Daí a gente foi se reunir e foi muito pior a conversa do que qualquer outra que eu tinha tido. Ai, E eu não. lembro das palavras dessa pessoa me falando assim, eu nunca vou te perdoar, Zoe. Uau. E ela olhou nos meus olhos e ela falou, eu nunca vou te perdoar, você estragou minha vida, sendo que eu porque no sentido, eu não gosto de você e eu perdi meu tempo vindo aqui te ver. E eu falei, eu quero pedir perdão de tudo que possa ter te magoado. Hoje eu vejo, eu penso, cara, a pessoa não batia bem, enfim, a pessoa tinha problemas, mas no meu coração eu fiquei humilhada, né? Eu falei, cara, eu vim aqui pedir perdão, ela disse pra mim que ela nunca vai me perdoar, Uau. e não foi minha culpa, porque foi outra pessoa, e agora eu vou pra casa. Como, né? E daí eu lembro que eu fui subindo a avenida da minha casa para casa, chorando muito. E eu, assim, frustrada, eu falei: Deus, o Senhor me enviou aqui, através da minha mãe, né, para conversar com essa pessoa. Uau. E eu estava esperando reconciliação, porque se o Senhor enviou, certo? A gente imagina que Sim. haveria algum propósito maior, né? E Uhum. daí continuei caminhando, e daí na hora o Espírito Santo falou para mim assim: filha, quantas vezes você pede para ser como eu? Eu falei assim, como assim? Ele falou, você canta isso, quero ser como tu és, eu só quero ser como Jesus. Quantas vezes você pede para mim? E daí eu falei para Deus, bastante vezes, né? E daí ele falou, hoje você aprendeu um pouquinho, porque eu fui esse, eu fui injustiçado. Uau. Eu, não, eu fui colocado no madeiro sem nenhum motivo. E eu sofri as consequências disso. Será que você só quer participar da minha glorificação ou também dos meus sofrimentos? E naquele momento, Deus mudou muito a minha perspectiva de muita coisa. E Uau. aquilo trouxe muita cura para mim, porque eu entendi que o lance era muito maior do que aquela situação. Era o meu coração que Deus estava lidando, sabe? Às vezes a gente é muito vítima. Ai, olha Sim. quem fez contra mim. Você viu aquela pessoa, me traíram, né? Quantas vezes eu já fui traída também? Quantas vezes a gente já foi injustiçada? Mas no final do dia, tudo ocorre para o bem daquele que ama a Deus, né? No final do dia, eu estava me tornando mais como Jesus, aprendendo a perdoar aquela pessoa, Uau. aprendendo a entender que, às vezes, eu não vou resolver uma situação dessa, mas que eu Uau. posso, então, descansar em Deus, né? Que Ele vê meu coração e que vai ficar tudo bem. Daí Sim. a história continua, é pior, né? Continua essa história. Rapidinho, né? Que tô falando muito. Pode Mas contar. daí eu fiquei mal, passaram-se alguns meses e eu falei,
eu não tô conseguindo, é uma longa história, mas daí eu acabo, então, tendo um encontro sobrenatural com Deus, e ele fala pra mim assim, Zoe, eu acho que você não vai conseguir perdoar essa pessoa. Eu falei, nossa, Deus, você tinha que falar pra mim, perdoa, né? Não, porque daí ele fala assim, Jesus é engraçado, ele fala assim, porque você humanamente não consegue perdoar ninguém. É o Uhum. meu amor em você que vai perdoar essa mulher. Uhum. E na hora, eu senti de Deus que era para eu escrever uma canção sobre isso, sobre o perdão, sobre o amor. E eu fiz essa canção. Uau. Isso era sexta-feira. Sábado tinha culto Dunamis. Era um evento grande do Dunamis. Que vinha várias pessoas de várias igrejas. Hum. E daí eu falei assim, o Espírito Santo falou, eu quero que você cante essa música. Eu falei, mas a gente nem, eu tenho que ensaiar ela. Então ensaia, vai na raça. Chegou no culto, chegou na hora de cantar essa canção e eu comecei a cantar e ela fala do amor, do perdão. E de repente o Senhor fala assim, olha para a esquerda. Quando eu olhei para a esquerda, lá num canto, essa moça estava na sala. Uau. Ela tinha aparecido após anos, ela nunca tinha vindo, ela só veio naquele dia. E Deus falou, ame ela enquanto você canta. E Uau. naquela hora eu comecei a cantar e eu toda engasgada, chorando que nem uma louca. Eu sou sem noção mesmo. Daí eu comecei a cantar e ali eu amei aquela moça. Eu amei ela como se nunca tivesse tido acontecido aquela situação. E eu Uau. nunca mais a vi até hoje, essa moça. Mas Uau. para mim aquilo foi libertador. Para eu conseguir cantar aquilo, perdoando ela, sem ter que esfregar nada na cara, falar nada, porque eu comecei a ver ela como Jesus via ela. Uau. Então, assim, eu acho que um dos maiores desafios como cristão é amar não as pessoas de fora da igreja, mas as pessoas dentro da igreja, né? Uau, com Eu vejo certeza. tanto crente machucado com a igreja porque não Uhum. entendeu que ali que a gente aprende a ser como Jesus. Que Com lá certeza. fora é fácil amar o perdido, é fácil amar aquele que Sim, não sabe melhor, sabe? sim, com Mas certeza. é tão difícil a gente perdoar e amar Uhum. aquela pessoa que está do nosso lado, né? Que às Uau. vezes nos injustiça, mas que a gente Sim. possa ser como Jesus, né? Qual que é a Enfim, falei muito. música? Qual que é a música, Zoe? A música se chama eu não tenho ela gravada. Eu Não tenho ela tem. gravada. Não tenho, eu não gravei ela até hoje. Eu ainda estou esperando. Eu fiz ela em 2006. Aham. É Tanto Amor, se chama. É Tanto Amor. É É. tanto amor. Uau. Você pode até achar ela de, sei lá, alguma live, alguma Ah, coisa. eu vou procurar. Põe aí, gente, é tanto amor. É engraçado, eu quero te contar uma coisa que quem sabe você não saiba. Não lembro se eu já contei essa história pra você. Mas no fim do ano de 2017, depois que eu tive com vocês para o Fornalha, tour e tal, eu tava no último dia do ano, era dia 31 de dezembro. E tava sentindo, sabe aquela coisa de estou virando um ano, quero virar a página, quero deixar algumas coisas para trás nesse ano, entrar num ano novo. E eu tinha passado algumas decepções ministeriais na hora de fazer a transição, de deixar um ministério onde eu estava e seguir ao Senhor numa direção nova que Aham, Ele estava trazendo. E eu senti de mandar uma mensagem para sua mãe, né? E dizer, Pastora Sara, você poderia conversar comigo em algum momento? Não imaginei que ela diria para mim que ela podia conversar comigo no último dia do ano, naquele dia. Ela falou, não, tô aqui na minha casa, tô sozinha, Raquel, pode me telefonar, a gente conversa. E liguei para ela, ficou pra história, porque foi muito especial. A gente foi conversando, eu fui compartilhando algumas decepções que eu estava passando, as atitudes de alguns líderes, né? Porque eu acho que da mesma maneira que a gente pode viver coisas com aqueles que a gente está liderando, a gente também pode viver com aqueles que estão nos liderando, né? E eu tava chateada, eu não tava conseguindo virar a página, eu queria, mas eu não tava aham, conseguindo, como você tá dizendo, né? A gente não tem em nós, a gente pode se esforçar, até a gente dizer, Senhor, eu não consigo, não tenho, me ajuda, né? Mas no meio do bate-papo com a sua mãe, e eu me lamentando um tanto e tal, ela falou assim pra mim, ela contou um pouco as histórias dela, umas histórias bem piores do que as que eu tava contando pra ela.
Só aí eu comecei assim, engolir um pouco mais assim, duro e falar, uau, ok. E depois ela falou assim, Raquel, pois então, Jesus, nosso mestre, ele não sofreu tantas coisas. E a gente pode ser maior do que o nosso mestre. Nós somos, né, os servos e os filhos, aqueles que seguem o nosso Senhor. E ele disse que nós passaríamos por essas coisas para que a gente também pudesse entrar na glória. E a gente quer a glória, mas não quer a dor, né? Não quer o sofrimento. Eu acho que não é nem só o querer, sabe, Zoe? Eu acho que a gente não espera. Para mim, eu tinha um coração assim muito, assim, por um lado puro, por um outro lado ingênuo, sabe? Sim. De não esperar as dificuldades. Porque também, se você ficar na espera, você pode se tornar meio cínico, né? Você pode ficar meio suspeito, Sim. né? Você fica aquela pé atrás, e não é isso, né? Deus quer que a gente tenha a liberdade de nos doar, né? De amar de verdade, com o coração inteiro, sabendo que as coisas nesse mundo não vão ser perfeitas, né? Que a Com gente vai certeza. viver as decepções, mas através delas a gente está sendo transformado à imagem do E nosso Senhor. quantas, né, que... Minha mãe já tá com 77 anos hoje, né? Hoje eu tava conversando com ela. E quantas decepções uma pessoa já teve até os 77 anos, né? E Imagino. quanto perdão, né, a gente tem de que aprender, né? A gente acha que perdoar é uma lição de uma vez. Não, e o Sim, perdoar é uma lição constante na nossa vida, né? com certeza. Então, e tudo isso faz parte do nosso processo de transformação, de santificação. E Sim, bora lá, né? A gente nunca espera, ninguém acorda assim, nossa, hoje eu quero sofrer, claro que né? não, claro Então, que não. assim, mas acontece, e que sempre saia coisas boas desse lugar, né? Amém. Essas canções. Ah, no dia seguinte, primeiro dia de 2018, eu escrevi uma música que chama Run Wild. A gente tá gravando ela Aham, nesse semestre que agora. legal! Mas eu escrevi essa música a partir, assim, Deus me deu o texto de Hebreus 12, né, pra gente se despir das coisas que faz com que a nossa caminhada, com que a corrida ralente, né? Ele tá chamando a gente para correr mais rápido e soltar tanto o pecado quanto o peso, né? E aquilo Uhum. tava pesando sobre a minha vida e naquele dia Deus assim foi falando tantas coisas para mim. E na ponte ele fala, não é que é em inglês, mas ele fala, não é que a liberdade é uma coisa tão linda. Ser livre é uma coisa tão linda. Não tem coisa tão linda quanto a gente estar livre, né? Quem sabe não, assim, não livre das decepções que elas vão vindo, elas continuam vindo, mas livre de como a gente reage, né? Da maneira que a gente reage, da maneira que a gente se fere ou se ofende, né? A gente vai Uhum. amadurecendo. Muito bom, legal. Zoe, para a gente concluir, gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre pastoreio de adoradores, de músicos, de artistas. Ao longo dos anos, se você tivesse algumas liçõezinhas para deixar com a gente, quais seriam, quem sabe, suas top 3, as 3 coisas mais principais, mais importantes que você aplica e usa assim no seu dia a dia ministerial, na igreja Tá. local, com músicos? Eu hoje ajudo, a gente cuida de, a gente tem 110 músicos na nossa equipe, é Ok. bastante gente, Sim, e eu falaria de 3 coisas fundamentais ok. para qualquer líder de adoração que está liderando, mesmo que seja 5 pessoas ou 2 pessoas, não importa quantas pessoas está liderando, Ok. o caráter aprovado é fundamental para qualquer pessoa que está servindo numa igreja ou servindo a Deus ou se diz cristão, né? Sim. Então, assim, o caráter aprovado, ele é um processo. Todas as pessoas estão em um processo e muitas vezes a gente vai de um lado, de um extremo para o outro. Ou a gente não aceita ninguém, porque ninguém é tão bom quanto Jesus, né? Óbvio. Uhum. Ou a gente faz vista grossa para muita coisa. E às vezes a gente fala que a gente esquece. Meu marido tá escrevendo coisa aí. Eu vi Ele falou que eu esqueci meu bolinho de manteiga. esse Israel, eu não aguento.
Vocês têm que ver as lives que ele faz, meu, são as piores, enfim, são as melhores, na verdade. Ai, ai. O caráter aprovado é um. Voltando, o caráter aprovado é o caráter de Jesus Cristo, né? Uhum, Então, não adianta a gente. É que nem eu falo, que existe, que nem eu vou mostrar aqui. Eu tenho, por exemplo, esse anel aqui, né? E vamos fazer de conta que essa pedra, ela é um diamante de verdade. Se eu uhum, tiver esse diamante solto no meu bolso, a chance de eu perder é muito grande. Mas se sim. ele está em cima de um anel, ele não se perde e também ele se valoriza. Eu Uhum, diria que o diamante é sim os nossos talentos, as nossas capacidades, até o uhum, nosso chamado. Mas se nós não temos o caráter de Deus aprovado, a gente não tem sustentabilidade. Aquilo lá uhum, vai se perder e aquilo vai talvez custar muito para nós, né? Então, sim. assim, eu não escolho, a gente faz audições, a gente escolhe pessoas no nosso time que são pessoas que estão querendo ser transformadas por Deus. Então, Sim. muitas pessoas abrem mão porque elas Uhum, têm necessidade. E uma coisa que eu nunca fiz e nunca vou fazer, mesmo se minha igreja volte a ser pequenininha como era antes, uhum, é colocar pessoas para ministrar só porque eu estou precisando. uhum, A gente coloca as pessoas que o Espírito Santo revela. Claro que elas uhum, precisam ter técnica e serem pessoas capazes, com habilidades para isso, uhum, sim. mas que elas tenham um caráter para sustentar tudo que a gente tem feito. Porque é sério o que a gente faz para Deus, né? Tudo que a gente faz para Ele. Eu não Sim, posso viver uma coisa que eu não prego, né? Então, sim. número um, para qualquer ministério, a gente precisa ter pessoas que estão num processo de transformação de caráter. Ela não Amém. precisa ter o caráter incrível, completo, mas que ela Sim, esteja no processo e que ela esteja querendo essa transformação. A sim. segunda coisa que eu diria é que precisa haver amor entre as pessoas, unidade. A gente nunca vai chegar a nenhum lugar sem amor e unidade. E isso não é uma coisa que não depende do líder. Na verdade, isso depende, eu diria, 80% de Do nós, líder. líderes. Uhum, com Porque é um certeza. líder que incentiva a unidade, que Uhum, valoriza o indivíduo, traz sim para o senso coletivo um sentimento de amizade, né? E tem sim. muito líder que fala assim: ah, eu não sou amigo dos meus liderados, porque eu preciso me impor. E aí que a Uhum, gente erra muito como líder, muitas vezes, que a gente demais. quer se impor. E Sim. Jesus, você viu que ele não era uma pessoa que se impunha, ele era o Uhum, que ele era. Então, uhum, quando nós somos o que nós somos, isso vai inspirar as pessoas, sim, isso que vai trazer as pessoas próximas de Deus, né? Então, eu sim. diria que essas duas coisas para mim são coisas que eu aprendi e que eu Uhum, ainda estou aprendendo, né? E que quero continuar. E a terceira coisa é respeitar o. Eu acho que a gente às vezes quer colocar os nossos líderes no nosso molde, né? A gente tem uma sim. tendência a fazer isso, né? De, eu quero que essa pessoa seja X, Y. Mas o que é que Deus quer para essa pessoa? Hum, Então, é muito importante quando eu estou liderando alguém, eu estar orando por essas pessoas para ouvir o que Deus pensa, o que Deus quer. Porque sim, se eu não cuidar, daqui a pouco eu estou querendo pôr ele num molde que não sim, é do Senhor, é um molde meu, né? E por isso sim, que você vê que nem pastores que falam tudo igual, né? Ele tem um discípulo dele, ele fala igual, veste igual. É sim, muito esquisito isso, né? sim. Não tem ninguém na Uhum, minha igreja que lidera louvor que nem eu. Glória a Deus. sim. Não, Que isso seria é muito estranho, né? sim. A pessoa Uma. manter a individualidade dela, né? As características Sim, de quem ela é, né, sim, Zoe? sim. Sim, Então, assim, a gente precisa tomar cuidado para não criar cópias, né? Mas sim, deixar que a criatividade individual de cada um venha a florescer, né? E sim, com serem certeza. pessoas únicas, né? Então é Zoe, isso. quando você falou do segundo ponto, unidade e amor, como seriam algumas maneiras práticas que você põe isso em, né, que você põe em prática, pensando também que você está hoje liderando uma igreja tão grande, né? Acho que se você consegue fazer numa igreja grande, obviamente é bem mais fácil fazer num ministério menor, né? Sim, é um desafio, porque Uhum, antes eu tinha 30 pessoas, uhum, hoje eu tenho 3 vezes mais.
Então, antes as 30 pessoas eram tipo família, 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 super amigas, e daí entraram mais 30 estranhos, e agora mais 30 estranhos. Para os introvertidos, isso é assim É. complicado. Então, isso acaba sendo às vezes complicado. Hum. Mas o lance é muito de a gente poder ser a gente, né? Então, quando eu gosto muito de uma coisa que eu estava fazendo com o time da galera que ministra para as crianças é storytelling, que Uhum. cada um conta um pouco da sua história. Contar a sua própria história une muitas pessoas. Com certeza. Isso é uma ferramenta bem prática. Outra coisa, Uhum. meu, clássica, comida, galera. Comida Com certeza, une uma todo mundo. mesa. Então, assim, a galera dos jovens, eles fazem uns churrascos, que meu marido que lidera o louvor dos jovens ali, Uhum. eles amam o churrasco, compartilhar, então isso Uhum. também é um sentimento. Outra coisa também é a postura nossa, como Sim, líder. Se a gente é muito duro com todo mundo, a gente vai, de alguma forma, afastar as pessoas, né? sim. Então, quando alguém vem contar pra gente ou confessar um pecado, a nossa reação conta muito, né? Porque Uhum. se a pessoa já teve a coragem de contar uma situação bem desconfortável para ela, e eu Uhum. chegar e falar, nossa, que horror, né? Ou tipo, não acredito. Uhum. Uhum. Daí, naquele momento, ela vai Uhum. escolher outra pessoa para contar e não vai ser mais eu, né? Sim. Então, é muito importante que a unidade comigo, eu, líder com o meu liderado, Uhum. acaba também gerando unidade com ele e com os outros, entendeu? Com E então, certeza. atividades como outra atividade prática é a adoração juntos, sem ministrar. Então, a gente está Sim. indo, a gente fazia isso antes da quarentena, mas uma vez por mês a gente só sentava para adorar junto, Uhum. sem filmagem, sem responsabilidade, sem Sim. ter que seguir um set list, sem ter um público para liderar. Não, é todo mundo, uma Sim. bagunça só, Sim. cantando junto, adorando. Isso também traz muito a unidade do corpo de Cristo. Acho que é Sim. isso. Com certeza. Muito bom, Zoe. Amei, amei esses. Eu amei te ver! Ai, eu Eu também. amei te Saudades de ver! Tô brincando. você. Saudades de você. Não sei quando que nós vamos estar, né, nos vendo pessoalmente de novo. Essa quarentena, essa situação do mundo parar foi realmente interessante, né? Assim, uau. Ninguém está entendendo muito bem, né? Mas vocês já aí nos Estados Unidos já estão mais pro término, né? Eu acredito que sim, mas nós ainda não fomos liberados na Flórida em sentido Não? nenhum. Na Flórida nós estamos ainda aqui parados. Até as praias fecharam, já faz mais de 30 dias que as praias What? estão fechadas. Praias fechadas? As praias, os parques, tudo. Dentro do nosso condomínio tem quadras, as quadras estão todas fechadas. É, aqui também. Não existe nenhum tipo assim, nenhuma oportunidade do pessoal estar junto. Mas a gente mora na frente de um laguinho meio que aberto e o povo Sim. tá ficando aqui ao redor todo dia. Uma coisa linda que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos, tá, Zoe? É que as pessoas estão indo pra rua, que não é E comum. nos Estados Unidos ninguém vai pra rua, né? Ninguém vai pra rua. Então, assim, ver os pais com os filhos, as crianças de bicicleta, skate e varinha de pescar. Isso tem sido muito especial, assim. A gente tem percebido que, apesar, né, da situação ser tão triste, com uma virose e tal, tem sido, acho que, para vantagem na vida familiar de muitas Que bom, pessoas. É. que legal. A gente tá aqui nessa loucura. Meu bairro é o que menos. Ontem vi no jornal que meu bairro é o que menos respeitou a quarentena. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Gente, esse Esse povo bairro tá. social. Não, eu não sei, é que a galera, a gente também tem a comunidade muito grande, a Paraisópolis, e eles precisam sair para trabalhar. Então, Entendi. assim, a galera não está conseguindo, porque muita gente está passando necessidade, né? Hoje eu ajudei um monte de gente que estava na rua lá com dinheiro para comer, porque eles estão sem comida. Então, Uau. assim, porque o que eles não têm estoque para fazer, né? Então, Sim, muitas vezes a gente acha que é fácil, que nem eu falo, é fácil eu falar, fica em casa, né? claro. Porque eu tenho uma dispensa com comida, né? Mas Sim. tem muita gente que não tem aqui no Brasil. Então Não, tem com sido bem certeza. delicado esse momento, o Sim. posicionamento tem sido bem delicado.
Mas o nosso bairro também é o que está com maior índice em São Paulo de contágio. Então a gente tem que tomar super cuidado. Mas Ah, assim, hoje a galera da minha rua aqui tá muito relaxada, todo mundo tava fora. Então, entendi. dia 10 está chegando, dia 10 de maio está chegando. O governo vai falar um pouquinho mais no dia 8 sobre as medidas de, assim, a flexibilidade da quarentena que eles falam, né? E vai Sim, começar, então, a gente voltar, então, a voltar à vida, né? Eu não com vejo a hora disso certeza. acabar, Eu mas, por outro sei. lado, a gente sabe que a Oi, gente precisa desculpa te também se interromper, cuidar. mas está acabando esse tempo dessa live. Foi tão gostoso, um prazer. Amo você. Amo você!